palavra de hoje, na verdade, é uma palavra que já vem no meu coração há bastante tempo para eu ministrar. Porém, não era para ter sido, né? A última vez que eu preguei, inclusive, eu acho que foi na conferência, né? O tema era gerando discípulos. Mês passado foi direcionamento e alguma coisa. Retrasado, no caso, que hoje é dia 1º. Enfim. Cadê, meu Deus, o que eu estou procurando aqui, Senhor? Mas hoje o Senhor nos apontou para essa palavra. Deixa eu só achar o que eu preciso aqui. Ok. Domingo, dia 1º de setembro. Você escolhe assim, só e manda a data, ou você ora? Porque acontecem umas coisas muito certinhas assim, muito engraçadas. Rapaz. Antes da conferência, eu acho que eu preguei no último domingo de julho, se eu não me engano. Aí eu falei aqui pra gente rasgar a agenda. A minha não deu tempo nem de eu rasgar. Quando eu fui procurar, eu já tinha me tomado. Falei, rapaz, o que está acontecendo? Algumas coisas estão acontecendo. Você precisa ter ciência de que as mensagens aqui ministradas, graças a Deus, essa casa e os nossos pastores têm compromisso com a palavra e escolhem a dedo quem sobe aqui para ministrar. Vocês podem perceber que são poucos os ministros que vêm de fora para trazer a palavra aqui. E não é novidade nenhuma, você também já deve ter percebido que vez ou outra vem um que não volta nunca mais. Se vir aqui ficar cenourando, contando história, não vai voltar. Porque você que está sentado aí é bastante inteligente. E a gente se preocupa com o que sai desse altar para a igreja. Aliás, são os pastores Carlos e Niandra e nós, como líderes, que estamos responsáveis por direcionar, de certa forma, a sua vida para o lugar e o destino que o Senhor tem para esse tempo. É claro que você pode abrir a sua Bíblia em casa e deve, você pode orar e deve fechar a sua porta e Deus vai te dar a direção, a intimidade que você tem com Ele na palavra, mas parte do direcionamento que Deus tem para a tua vida sai desse altar. Digo isso no coletivo. Tem coisas que tem coisas que saem desse altar que servem para áreas pessoais da tua vida, mas tem palavras que saem desse altar que você precisa entender que você está precisando viver como igreja. Então existem essas diferenças. Eu não me perdi não, tá? Eu sei por que eu estou falando isso. E eu preguei no último domingo de julho. Penúltimo. É mesmo? Essa água do copo tá mais gostosa que a minha da garrafa. O que houve? Só quero essa aqui. Penúltimo. Rasgar a agenda e seguir a nuvem. Esperando a nuvem se mover. Que a bichinha tá parada até um mês. Ah, Senhor. Mas estamos aqui. Por que você está falando isso, Daniel? Porque, primeiro de tudo, quando alguém sobe aqui para pregar, certamente ele está pregando para ele mesmo. Ou algo que Deus já tratou com ele e agora ele está externando para passar para a noiva, para o corpo, ou algo que Deus está tratando. Isso eu tenho certeza que acontece com todos que sobem aqui, né, Alex? Deus vai te dar uma vitória e um testemunho e uma palavra nesse processo aí, varão. Aguenta. Mas
Nada do que a gente ministra aqui sai vazio. Simplesmente o que a gente leu, achou legal, pensou, ai que frase legal, vou falar aqui para eles. Ah, meu querido, se fosse assim, era muito mais fácil. Se fosse assim, eu tava com a minha agendinha até agora, anotando tudo. Mas o Senhor sumiu o colo da minha frente, faço ideia de onde foi parar. Mas o Senhor tem nos direcionado nesse tempo. Nos direcionado como igreja. E hoje eu quero conversar com você um pouco sobre um tema, uma temática de certa forma pouco falada aqui, aos domingos principalmente, muito por conta das séries que muito por conta das séries que a gente vem desenvolvendo e falando e ministrando em cima delas. Eu não vou sair do contexto do que é a visão da nossa igreja, não vou sair do contexto do que a gente está vivendo, mas você vai entender que é um assunto muito pertinente para o que Deus quer que nós vivamos hoje como igreja. A começar pela sala de oração que acontece às terças de 19h30, e muitos dos rostos que eu vejo aqui às quintas e domingos eu não vejo às terças. Não sei o que acontece, talvez você tenha um compromisso e está tudo bem. Ou talvez você escolhe o dia que você quer vir e você prefere a quinta à terça, você prefere o domingo à terça, o domingo à quinta. E está tudo bem, não tem problema algum. Só não deixa acontecer o que acontece com alguns, porque eu já vi acontecer nesses 18 anos de igreja que aqui estou, apesar de no início ainda, na época era uma criança, de alguém olhar, caramba, fulano, né? Fulano pregando, fulano líder, fulano isso, fulano aquilo, fulano... Poxa, eu tô aqui, querido. Você está escolhendo o culto que você vem. Você está escolhendo a palavra que você quer ouvir. Você está escolhendo o direcionamento que está saindo aqui que você quer seguir. Tá tudo bem, você pode escolher. Você tem esse direito. Você só não tem direito depois de querer reclamar do lugar que você está, porque foi você mesmo que se colocou nele. Eu ouvi assim uma vez, fulano foi consagrado e eu não. Pois é, engraçado, né? 300 cultos no ano, vem 5. Ele tem que vir, né? A pastora falou aqui hoje de manhã, tem que vir. Não, o que você está falando? Eu comecei falando da sala de oração. E a frequência na sala de oração é muito pequena, muito baixa. E aí talvez você ache que a sala de oração é só mais uma atividade que a igreja inventou. Do nada, o pastor acordou. Terça-feira está muito devagar esse negócio de estudo bíblico. Vamos fazer um negócio aí de oração e louvor para ver se muda um pouco. Não, querido. Se você não entendeu ainda, não tem problema também. A gente está aqui para isso, você vai entender, hora ou outra. A sala de oração é algo que Deus está nos direcionando como igreja para esse tempo. E aí a atividade, vou usar dessa forma, em que você talvez não vê tanta importância para estar na terça, é a mesma atividade que a pastora estava aqui hoje chorando na Santa Ceia de manhã e orando sobre. Porque ela, como pastor, e o nosso pastor Carlos, nossos pastores, presidentes e apóstolos, mais do que ninguém sabem a direção e a visão que Deus os deu com relação à sala de oração. Foi nada inventado pela liderança da CPRV. Sala de oração, na verdade, é um movimento que já acontece no mundo inteiro há muitos anos. Mais de décadas. E o que eu quero conversar hoje com você é sobre o tema adoração, louvor e adoração, para falar a verdade. Porque quando fala de adoração, tem 2 times, eu acho que só 2. Adoração, aí o pessoal, é música. Isso aí é com o Michel, cadê? Luciane, Fernando, não é comigo. Vim no dia errado, podia estar no shopping. Vasco tá jogando hoje, Murilo? Graças a Deus, Murilo, tudo bem? 6h30? 7h30, 8h30, tá na metade do segundo tempo. Não abre o celular não, varão. Toma o celular dele aí, Bia, em nome de Jesus. Entendeu? Porque isso pode te entusiasmar a continuar no culto, mas pode te entristecer. Não é muito difícil entristecer.
Tá cuidando. Vai entrando com providência. Aí quando fala adoração, isso é com o pessoal do louvor. Porque o Daniel não falou quarta? Vai falar hoje, domingo, a gente tá aqui, veio ouvir uma palavra e tal, pra semana, né, uma coisa. Semana tá difícil, né? Os problemas estão vindo, eu quero uma palavra para dar uma animada, o negócio, segunda-feira levantar. Não tem problema não, chegar em casa e não ver fantástico. Bota o Paulo Marçal, vai te animar, bonitão lá. O trabalho dele é esse. Aí tem o time da galera que acha que adoração é só música. Tá tudo bem se você acha isso, tá? Mas hoje a gente vai entender melhor, você vai compreender um pouco melhor. E tem o outro time da adoração que diz assim: adoração é espírito e verdade, porque ele está procurando os verdadeiros adoradores. Lindo falar, né? Então, a gente vai ler esse versículo já já. Lindo. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eu sou um adorador. É? Sim, você é. Mas você é CPRV? Também é, né? E você vem na sala de oração? Não. Não sei se você está adorando tanto assim em espírito e em verdade, não. Mas vamos lá. Então, por que eu estou falando isso? Para você entender que adoração não é música, mas música é adoração. Ou eu diria que adoração não é só música. Só que o interessante disso, aí tudo bem você achar que eu estou falando isso, puxando sardinha porque eu sou músico, coisa e tal, tá tudo bem, não tem problema. Você pode achar o que você quiser. Depois você lê mais calma, você, né, vê a pregação de novo no YouTube e vai refletindo sobre. É bacana que existem modelos para algumas coisas. Exemplo, o nosso culto ele tem uma liturgia. Uma oração inicial, louvor, tanto tempo de louvor, ao ofertório no meio, depois a palavra, no final tem um apelo. Quando não é um apelo é para você vir aqui na frente, receber uma carga de poder, um negócio, um espírito, batismo e tal. E no final acabou, e todos os cultos são assim, liturgia. É um modelo litúrgico que vem de muitos anos, adotado por, acho que a maioria das igrejas hoje, né? Independente se são pentecostais, neopentecostais, e batistas, e presbiterianos e afins, a maioria segue esse modelo litúrgico, né? Então, entre aspas, para quase tudo nessa vida existe um modelo ou uma forma de se fazer que veio de algum modelo. E se a gente for olhar para o modelo de adoração no céu, na maioria das referências que a Bíblia fala de adoração no céu, com os anjos celestiais, se não todas as menções citam música. Louvavam, cantavam. O texto de Apocalipse 4, se eu não me engano, diz que vozes saem do trono. Então isso quer dizer que no modelo de adoração, que não estamos nem falando da terra, que vem do céu, a música está totalmente inserida. A gente vai ver que aquele que foi expulso do céu, porque estava se achando maior do que quem o criou, ele na verdade emanava música de dentro dele, vozes de dentro dele. Então, adoração não é só música, mas na maioria, ou boa parte das vezes em que a gente vai ver adoração acontecendo, a gente vai ver música. Mas não é só isso, fica tranquilo que eu não vou ficar falando de música aqui o culto todo não. Só que a música, ela tá ligada à nossa vida. Eu não vou nem perguntar se você imagina a sua vida sem música, porque você não vai conseguir imaginar. Filósofos e historiadores dizem que, afirmam alguns, mas isso não pode ser comprovado de fato, mas a maioria deles afirmam que a música é a mãe das artes, pois foi uma das primeiras artes a aparecer no mundo. Se a gente for pensar na dança, cadê o pessoal da dança? Se for pensar na dança sem música, não faz sentido. As marcações da dança são através das marcações da música. Então, por isso afirmam que música é a mãe das artes. Se a gente for correlacionar música, na verdade, muito minúsculo é a arte de combinar sons e não notas. Porque se falar notas, a gente vai pensar que você conhece, eu sei,
talvez não seja um músico, mas você conhece Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida. Só que música não é a arte de combinar notas, é a arte de combinar sons. Porque eu não preciso de um dó para fazer música. Se a Valdirene começar a bater na cabeça ali, o Alex com o pé, eu bater na madeira, o outro bater palma, o outro bater com copo. Tem uma modalidade que eu esqueci o nome, e eu sabia fazer com copo que você faz música. Ninguém cantou, ninguém bateu dó, e a gente está fazendo música. Então música tem a ver com som. E a primeira coisa que uma criança geralmente faz quando sai da barriga da mãe, ao nascer, é emitir um som, que é o som do choro. Então a música e o som, né, ele está correlacionado à nossa vida desde o início. Então por isso, e se a gente for olhar, como eu falei, para o modelo do céu, modelo celestial de adoração, a música está sempre presente. Isso me traz uma ideia de que Deus gosta de ser adorado com música. Isso me traz uma ideia de que é bom para os ouvidos de Deus ser adorado com música. E nos céus vamos declarar santos, como já estão lá declarando essa hora. Se a gente for parar para analisar isso, esse assunto, a gente vai ver que a gente é muito minúsculo quanto ao que está acontecendo no céu nesse momento. A gente está aqui preocupado com tanta coisa, e na verdade no final, garantindo a sua salvação, você vai terminar lá nas regiões celestiais cantando santo, 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 sem se cansar. Porque é verdade, se eu engatar aqui um santo, santo, e você levantar e a glória de Deus descer, a gente vai embora e vira aquele culto que não tem final. Aquele culto que vai embora, 10, meu Deus, 11, mas amanhã é segunda. É verdade que talvez vai chegar uma hora que você vai estar cansado de cantar santo, não vai querer mais ficar em pé, cansou de chorar, não tem mais lágrima para descer. Aí do nada passa alguma coisa que te faz tirar a atenção, você lembra que amanhã tem trabalho, estou cansado, tem que descansar. Mas no céu não. No céu não vai ter cansaço. Mas adoração não é só música. Adoração é muito maior que isso. E louvor e adoração, apesar da gente correlacionar, inclusive o culto de domingo é o culto de... Culto de domingo é o culto de... Louvor e adoração. Louvor e adoração não é a mesma coisa. Elas convergem em algum momento, elas podem caminhar junto em algum momento, mas não é a mesma coisa. É como se a adoração fosse o macro e o louvor fosse uma parte dentro da adoração. A adoração no latim tem o significado de... Eu não vou tentar falar adoração no latim. Se o Vitor e o Alex quiser vir aqui, latim, grego e hebraico, por favor, os convido, pode subir ao altar. Mas eu não vou me atrever. Mas no latim, adoração quer dizer gesto reverencial de tocar com a mão direita a pessoa ou objeto sagrado e cobrir a boca com a mão esquerda. No hebraico, e é interessante que essa palavra aparece 170 vezes no Antigo Testamento, quer dizer inclinar-se, cair diante de, prostrar-se, ajoelhar-se. E no grego, transmite a ideia de se prestar não meramente um serviço comum ou ordinário, e sim um serviço sagrado. Então, bem basicamente, a gente pode entender aqui que a adoração é um gesto ou uma resposta. Um gesto para aquele que é adorado. Ou você vai entender que, na verdade, a adoração é uma resposta que nós damos sobre quem Deus é. Quem é Deus? Adoração é uma resposta à revelação de Deus. Porque, às vezes, a gente acha que Deus não quer. Deus está se escondendo de mim. Deus não quer falar comigo, Deus está brincando de pique-esconde. Não, talvez seja o período do silêncio da contemplação. Ou talvez você não esteja no lugar certo para ouvir a voz dele. Porque a verdade é que Deus sim tem o desejo de se revelar. Deus se revela. Não somos nós que cavamos e descobrimos quem Deus é. Porque Ele é muito maior que isso. E toda a sede de busca em descobrir quem Deus é e a sua revelação não vai ser suficiente.
Então, quando Adão e Eva estavam lá no paraíso, Deus se revelava para eles ao cair da tarde. Deus procurou Abraão, Deus se revelou a Abraão. Então, certamente, Deus está se revelando para você em algum momento, de alguma forma. Basta saber se você está no lugar para ouvi-lo. Porque a adoração é uma resposta que nós damos. Acabei de dizer, é um gesto e uma resposta que nós damos sobre quem Deus é. E o que Deus é? Depende. Não, depende não. Calma. Eu já ia falar outra coisa, o raciocínio ia ficar cortado. Não depende, Deus é e ponto. Mas vamos lá. Porque a adoração você já ouviu isso certamente. O que é adoração? Adoração é um estilo de vida. Não deixa de ser. Só que aí é muito vago. Quem responde que adoração é um estilo de vida é o mesmo pessoal do time, ou então são primos, que responde: Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai Espírito da verdade. É o mesmo time. Mas digamos que a adoração seja um estilo de vida, você está estiloso ou está brega? Porque o termo adoração fala de prostrar-se para adorar. Então tem o adorador e tem o adorado. Qual é o nível da tua adoração? Como assim, Daniel? Quando tem uma frase que eu achei muito interessante, que é de John Piper, que disse: o fim supremo do homem é adorar a Deus. Então, Daniel, você está querendo dizer que adorar é somente se prostrar? Somente se inclinar? Não. Adoração, e por isso que adoração não é somente música, porque adoração tem a ver com a nossa vida. Adoração tem a ver com quem eu sou na segunda-feira. Aí sim, adoração é um estilo de vida, qual você adota ou não. Adoração tem a ver com quem eu sou no meu dia a dia. Adoração tem a ver com quem eu sou no meu trabalho. Adoração tem a ver com quem eu sou, com as minhas finanças. Que muito, na verdade, não são minhas, né? As nossas finanças não são nossas. Nós somos mordomos, estamos cuidando de algo que é de Deus. Adoração tem a ver com o nível de entrega da sua vida para os propósitos que Deus tem contigo. Se é que você sabe quais são. A adoração, ela não envolve somente o momento de música no culto. A gente acha que adorar, domingo de louvor e adoração. Vou lá, ai que música bonita, Senhor. E você levanta a mão. Ou às vezes nem levanta a mão. Ai, canta aí. Só tu és só. Adoração não é só o culto de domingo. Adoração não são somente os 30, 40 minutos de música que acontecem domingo à noite. Adoração não é somente a palavra ministrada. Aí há quem diga que o ápice do culto é a palavra. Não. Aí os pregadores vão defender isso, mas aí os músicos e ministros de louvor, de música, vão defender que não, o ápice do louvor do culto é o louvor. E aí o outro vai falar, não, porque louvor é só uma preparação para a palavra. O outro vai falar, não, o ápice do culto é o momento de oferta, porque nós estamos entregando. O ápice de um culto é a tua vida de adoração na segunda-feira. Porque a nossa ideia de culto é que ele começa às 6h35, após a contagem que passa no telão, e acaba às 9h30, de domingo. Ou de quinta, de 19h30 às 21h30. Essa é a nossa ideia de culto, mas quando na verdade a ideia de culto é a nossa vida.
A tua vida é um culto, então a tua vida precisa ser uma vida de adoração. A nossa ideia limitada de culto faz com que a gente venha querer colocar numa balança o que é mais importante, o que é mais legal. E o que Deus se agrada mais no culto? A palavra, o louvor ou a oferta? Ou o testemunho dado pelo irmãozinho fulano? O ápice do culto é a segunda-feira, é o que você faz ao sair daqui no domingo. O ápice do culto, na verdade, é como você leva a sua vida durante a semana. Porque 40 minutos de só tu és santo não é suficiente, talvez, para te santificar durante a semana. – 40 minutos de música ou 50 de palavra às vezes não é suficiente para as decisões que você tem que tomar durante a semana e você não consegue decidir de frente à tela do celular, de frente à televisão, de frente a uma proposta no seu trabalho. Esse é o ápice do culto. Essa é a tua maior adoração. E aí a gente pega e, limitado que somos, a gente quer colocar numa caixinha e dizer que adoração não, adoração é música. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Aí na terça-feira alguma coisa dá errado e você já está murmurando. Mas te adorar não era o que te sustentava de pé? A forma como nós levamos a nossa vida diz se nós somos o adorador lá de João 4, se eu não me engano, eu acho que eu anotei. A forma como levamos a nossa vida no dia a dia é que de fato dita se somos o adorador que Jesus fala lá em João com aquela mulher. As nossas decisões ao sair daqui é que de fato diz se somos o adorador de João 4, onde Jesus cita. A nossa decisão de verdade agarrar o que está sendo ministrado aqui domingo, em todos os domingos, e fazer valer a pena a nossa vida de devoção a Deus, é o que de fato vai ditar e dizer se somos o verdadeiro adorador em espírito e em verdade. Te encontrar aqui terça-feira na sala de oração, que é uma proposta do céu para essa casa, e se você tem dúvida disso, vem na terça que ele vai te confirmar se é ou não, que em qualquer outro culto ele não vai falar sobre isso. Vem terça, para de fato ditar o verdadeiro adorador de João 4. Estou falando João 4, nem tenho certeza se é, meu Deus, deixa eu ver aqui. João 4, isso mesmo, 19. E aí eu quero aproveitar para ler com você texto de João 4, 19, que diz: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém, e é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando o ministro de adoração aqui domingo fala, levanta a sua mão, porque Deus está procurando um verdadeiro adorador que adora o espírito em verdade. Ele não está falando da sua, o ministro, eu não sei, não está.
Mas Jesus não estava falando da sua adoração musical de domingo à noite. Jesus estava referindo à sua vida. Porque essa mulher tinha acabado de ter sido encontrada. E aí Jesus diz, não é nesse monte, nem em Jerusalém. Ele está procurando aqueles que adoram em espírito. E por que Jesus diz isso? Porque aí Jesus está tirando de uma localização geográfica, de uma geografia, de um lugar específico, de um ponto fixado e trazendo para a tua vida. Deus está tirando do monte e trazendo para o teu dia a dia. Quando ele diz, é espírito em verdade, então ele está querendo dizer, não importa o monte, não importa se é em Jerusalém, você tem que adorar em espírito em verdade, ou seja, no teu dia a dia, nas tuas decisões, nas tuas devoções. Então não se mede um adorador somente, e grava esse entretanto aqui, não se mede um adorador somente pela expressão dele de adoração em um culto. E também não estamos aqui para ficar medindo a adoração de ninguém. Mas o que Jesus está dizendo aqui querida, calma aí. Esse negócio de adorar no monte ou em Jerusalém já foi. Esquece isso. A hora é chegada e ele está à procura dos verdadeiros. E talvez os que estão no monte ou em Jerusalém não são os verdadeiros, porque os verdadeiros adoram em espírito e em verdade. Aí, a gente está falando de adoração, amém? Adoração é devoção, prostrar-se. Adoração é com a sua vida. Adoração faz parte das suas decisões do dia a dia. Mas adoração também é entrega. E se a gente for olhar para o Antigo Testamento, quando iam à tenda, quando iam ao tabernáculo, precisava se levar algo e sair sem ele, que era o sacrifício. Então você entrava no templo com algo e saía sem aquilo. E isso hoje não está somente correlacionado à sua vida financeira, também está. Ah, Daniel, eu entro no culto com algo, R$50 e saio sem. Isso é adoração? Sim, também. Mas falando de entrega, e no sentido da entrega, adoração em um culto vai muito mais além do que uma entrega financeira. Porque adorador não é só o que cumpre regra. Adorador não é só o que oferta. Adorador não é só o que tem uma boa palavra e uma eloquência. Adorador não é só aquele que vem todos os cultos, não falta nenhum. Porque há quem seja um ótimo contribuinte financeiro da obra do Senhor, e isso eu tenho certeza que tem aqui, tem mais um monte de lugar, mas ele é só isso. Ele entendeu que ele só tem que ser um contribuinte, e ele não é mais nada, ele não faz mais nada, ele não tem compromisso com nada, a vida dele não expressa devoção. E existem diversos empresários por aí que só vão na Santa Ceia para virar o cálice, comer o pão e entregar a oferta. E ele acha que aquilo ali é suficiente para ele ser um verdadeiro adorador que adora ao Espírito em verdade. Porque ele levantou a mão com o coração sincero na hora do louvor e deixou no altar a sua oferta. Tem quem também não quer saber de nenhuma entrega financeira, mas está ali cumprindo o seu chamado, seu ministério, está participante, está fazendo, é devoto. Nem tão devoto assim, né? Porque se a gente for falar de devoção, Deus vai pedir tudo de nós. E aí não é só o nosso tempo. Então a adoração é uma expressão nossa, um gesto, uma atitude ou uma resposta sobre quem Deus é, ou sobre a revelação de quem Deus é para nós. Então a adoração é muito mais amplo, e eu vou repetir isso, do que 40 minutos de música no domingo.
Adoração é muito mais ampla do que a sua religiosidade em citar João 4,19. E a hora corre. Beleza, Daniel, eu já consegui compreender um pouco do que é adoração. Mas você disse que louvor e adoração não são exatamente a mesma coisa, mas convergem e às vezes caminham juntas. É porque a adoração, ela vai abranger a nossa vida num todo. Quem nós somos em Deus, para o que fomos chamados, qual o nosso propósito, a nossa devoção no dia a dia, quem nós somos ao apagar das luzes, quem nós somos atrás dos palcos, quem nós somos nas decisões do dia a dia, quem nós somos nas propostas que nos vêm lá fora, quem nós somos atrás da tela de um celular, quem nós somos quando abrimos a nossa conta e não entregamos aquilo que não é nosso, é de Deus. Isso tudo é adoração. Quem nós somos num ambiente de culto, isso tudo é adoração e mais um pouco. Daniel, mas e louvor? E aí lá no início eu quero ler um texto com você que é Apocalipse 5, versículo 8. Eu disse lá no início que a adoração é, assim como quase tudo nessa vida, tem um modelo. E um modelo que a gente pode usar é o modelo celestial de adoração. E Apocalipse 5, 8 vai dizer: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas ou taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Inclusive um ponto muito importante que eu lembrei agora. Apocalipse 5:8 é um modelo inclusive para uma sala de oração. Porque existem alguns modelos de sala de oração, como o nosso que a gente está trabalhando aqui. Como é o nosso modelo de sala de oração? Louvor e oração. Louvor, palavra e oração. Louvor e oração. Louvor, palavra e oração. E esse modelo, que não foi inventado por nós, é algo que já existe, já está sendo feito. É um modelo, de certa forma, baseado em Apocalipse 5:8, que diz: tendo todos eles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, que é chamado modelo de sala de oração, harpa e taça. Por que harpa e taça? A harpa tem a ver com música e a taça cheia de incenso tem a ver com as orações dos santos. Então esse modelo da sala de oração em que nós estamos trabalhando inclina-se ou é baseado, de certa forma, por Apocalipse 5:8. E o versículo 9 vai dizer: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. E aí o versículo 9 diz: e cantavam um novo cântico. Essa é uma das referências ou menções que nós poderíamos usar para falar do que acontece no céu com relação à adoração. E louvor, Daniel? O que é louvor, então? O louvor, ele está dentro da adoração. E ele, de certa forma, caminha com a adoração. O louvor, ele também é uma resposta. Daniel, então calma aí, é tudo a mesma coisa. Porque você disse que a adoração é uma resposta. Louvor também é resposta. Sim, adoração é uma resposta nossa sobre quem Deus é. Ou sobre a revelação de quem Deus é. O louvor é uma resposta nossa, porém com uma manifestação física. Aí, agora eu não sei se eu continuo, acho melhor cantar. Vocês querem subir? Porque aqui aperta. Louvor é uma resposta nossa com uma manifestação física. Louvor é adoração. Porém, louvor requer uma expressão física. O louvor é uma resposta visível
do que você viu ou a revelação que você teve. E aqui é que está. Porque geralmente a gente sobe aqui com aquela política da boa vizinhança, né? Aquele negócio de... É coisa de pastor ou líder que está pregando, né? Que não e tal, não sei o quê. Não, adoração. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Então se você vem para o culto e fica com essa cara de pamonha, tá tudo bem. Deus procura os verdadeiros adoradores que adoram o Espírito em verdade. Então você pode vir para o culto e ficar olhando para o além. Porque você está adorando o Espírito. Você é um verdadeiro adorador que adora o Espírito em verdade. Ah, Daniel, mas aí então você está dizendo que eu tenho que ficar correndo agora no culto. Não, estou dizendo que você tem que fazer nada. Agora, louvor é uma resposta sobre o que nós vimos. Só que uma resposta visível, uma manifestação física. Então isso aqui eu falo sem medo de errar. Você que vem para o culto e fica olhando para além é porque você não viu nada ainda. Você que vem para o culto e não consegue se envolver. Daniel, poxa, vim para o culto, ouvi uma palavra para minha segunda-feira, você... Poxa, sai feliz. Talvez hoje você aprenda a louvar. Talvez hoje você aprenda a adorar. Está tudo bem. O louvor é uma resposta, uma manifestação sobre o que vimos. Então, é uma questão de lógica. Se o indivíduo não esboça nenhum tipo de reação, ele não viu nada, ele não sentiu nada. E aí eu não sei se você está realmente vindo para o culto, porque as coisas que têm acontecido nessa casa, nos cultos, e você ainda não conseguiu enxergar nada. Porque, Daniel, mas aí tem o pessoal que fala assim, eu não vou para a igreja. Aí, não cristãos, né? Os não cristãos, né? Não fazem parte, não conhecem, nunca entraram numa igreja. Eu não vou na igreja evangélica, porque eles ficam gritando, Deus não é surdo? Parei aqui porque veio um monte de exemplo assim, um atrás do outro. Deus não é surdo. E há quem já entrou aqui ou em qualquer outra igreja e olhou o Tiago na Santa Ceia, não, preciso melhorar, Deus. Você é maluco, né? Estamos aqui, um culto, né, intimista, uma coisa, estou aqui tentando concentrar, tá esse doido ali gritando que precisa melhorar. Ninguém dá um toque nele não, Alex? A esposa dele, de repente, em casa não fala alguma coisa? Pelo amor de Deus, o cara está ali tentando se concentrar, o cara está gritando que quer melhorar. Isso é louvor. Porque está passando na frente dele quem ele era. E agora quem ele é resgatado. E aquele que viu alguma coisa não consegue ficar parado diante da revelação que teve. E a expressão de louvor é uma manifestação física. Então, hoje eu não vou conseguir ter a política da boa vizinhança com você. Que está tudo bem você ficar quieto, parado com essa cara de além de nada, não. Porque louvor é uma manifestação daqueles que viram e sentiram alguma coisa. E aí os salmos vão discorrer, meu irmão. Aí tem quem grita. Fulano prega e grita muito. Sim, existem gritos na Bíblia. Júbilo é um deles. Fulano. Outra coisa. Não é só o Tiago, não. Porque o Tiago, ele até fica ali no meio, então dá para disfarçar. Agora, a Valdirene não tem como disfarçar. Porque ela fica na primeira cadeira, dançando, pulando, toda espalhafatosa. Eu nunca vi isso. Todo domingo. Parece que não tem problema. Parece que, às vezes, eu nem sei se ela está sentindo alguma coisa, mas fica pulando. Poxa. Quando a arca volta, Davi faz o quê? Dança. Que ele falou, diante da presença dele, meu amigo, não tem como fazer outra coisa. Eu preciso dar uma resposta física de louvor e adoração.
E vai pro louvor aqui, porque eu já falei aqui, todo mundo já pensou, então vai. Ficar cantando aqui parado depois dessa palavra, meu filho, pelo amor de Deus. Tem um microfone reserva que fica ali comigo, eu vou tacar, e eu não erro não. Porque louvor é uma manifestação de dentro para fora. E aí Salmos 63, versículo 2, vai dizer: e assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Então os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma. E em júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Eu vou repetir o versículo 2 que diz: assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. E aqui está falando de contemplação. Uma das manifestações de adoração e louvor é contemplar. Aí sim, na contemplação, a gente entra nesse lugar. Deixa só o pad, Michel, pode aumentar. Não, bota um pad feliz, assim, um acorde maior. Isso. Contemplação. Ele também está lá na contemplação. Você contempla. Pode tocar agora, pode baixar o pé e voltar a tocar. Contemplação tem a ver com silêncio, também. E é interessante que... E aí no início eu falei aqui sobre como Deus, ou a forma como Deus ele se revela para nós. E às vezes a gente entra com uma fome, com uma sede de buscar essa revelação de Deus e o que Ele tem para nós. Você quer ouvir Deus, ouvir, fala, ouvir, ouvir, quero ouvir, fala comigo, ai Senhor, estou aqui na tua presença, quero te ouvir, ai Senhor, me dá uma resposta, Senhor, fala. Mas às vezes Ele quer que você entre num ambiente de contemplação. No ambiente de contemplação onde o salmista diz, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Ou seja, contemplando ele viu algo. O quê? A força e a glória. Ou seja, está falando sobre quem Deus é. Forte e glorioso. Então, às vezes, isso aqui tem até a ver um pouco com os nossos momentos de angústia, onde a gente cisma que Deus tem que vir como um meteoro, um raio, uma coisa, um furacão para nos dar uma resposta. E talvez você só precisa contemplar para ver como Ele é forte e glorioso. E é interessante, isso eu ouvi de uma pessoa, eu queria ter pensado nisso antes, mas não pensei. Mas tá tudo bem, é sobre isso, né? A gente não vai pensar em tudo sempre. Mas eu achei... Talvez você vai falar assim, nossa, eu já tinha pensado nisso, Daniel. Mas tá tudo bem. Talvez esteja num outro patamar. Tudo certo. Mas eu ouvi alguém falando sobre silêncio, usando o silêncio no campo da intimidade. E é interessante a reflexão, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu vou colocar essa garrafa para cá, porque ali ela estava balançando, estou me desconcentrando. Sou meio dodói, né? Eu sei. Mas ela estava balançando que eu estava ficando agoniado. Alex, se você sentar do lado da Valdirene na sala de casa, vocês têm problema de ficar em silêncio lá? Quantas horas forem necessárias? Principalmente depois de um dia cansativo, estressante, depois de 3 gabinetes. Tem não? Se você estiver do lado de alguém que você não conhece, é o teu primeiro contato com ele, você precisa estar com ele ali, você precisa
se ficar um silêncio. Já percebeu isso? Primeira vez com a pessoa, aí acaba o assunto, fica aquele climão, fica agoniado. Caraca, o que eu vou falar? Mas e o tempo? Tá calor, né? Mas deu chuva, menina. Sexta-feira eu acho que vai virar o tempo aí. Tem que ver até as roupas lá no varal. Calor, né? Tá. Aí silêncio de novo, climão. Mas parece que esse ano tá mais quente que ano passado, né? Tá. Eu acho que realmente a mudança climática, coisa que tá acontecendo. É verdade. Aquele climão de novo. Mas talvez ano que vem vai ser mais frio, né? Não sei, de repente. Aí o outro E o pior é quando uma das partes não querem assunto, né? Você tem que ficar insistindo. Fala, ô miserável, tô tentando aqui, você pode contribuir? Mas e com o seu cônjuge? Um familiar seu, um amigo que seja? Existe problema em ficar em silêncio? Fica parado que eu fico aqui quieto que eu, então cada um no seu canto. E tá tudo bem. Então perceba que silêncio tem a ver com intimidade. E quando se não tem intimidade, tem uma dificuldade de estar em silêncio. Ou seja, se você não consegue entrar na presença dele para contemplar e ficar em silêncio, esperar ele falar, se ele quiser falar, e tá tudo bem, significa que você precisa buscar um nível de intimidade um pouco maior. Porque você ainda precisa entender algumas coisas. Então o versículo 2 diz, assim eu contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. O versículo 2 fala que ele contemplou algo que tem a ver sobre quem Deus é. E a adoração é uma resposta que nós damos sobre quem Deus é, ou sobre a revelação de quem Ele é. E louvor é uma resposta com uma manifestação física sobre o que vimos, sentimos ou ouvimos. E aí o versículo 3, o salmista diz, porque a tua graça é melhor do que a vida. E os meus lábios te louvam. Então aqui o salmista, no versículo 2, ele contempla. E ele vê como Deus é forte e glorioso. No 3 ele tem uma revelação, que a graça é melhor, a graça de Deus é melhor do que a vida. E após a revelação, ele diz, então por isso, os meus lábios te louvam. Lábios, louvor. Lábios, boca, louvor. Expressão, manifestação física, de dentro para fora. Ou seja, o adorador não consegue ficar contido debaixo de uma revelação. O adorador não consegue ficar contido após enxergar algo em Deus. O adorador não consegue ficar contido após uma manifestação de Deus. Daniel, realmente eu acho que eu não estou nesse nível ainda não. Meu querido, quantas vezes Deus está se manifestando dentro dessa casa nos cultos? Essas manifestações do Espírito ainda não foram suficientes para você enxergar a revelação de quem Ele é e louvar e ter uma expressão mínima que seja. Porque a gente gosta de apreciar, não. Poxa, isso é ruim quando acontece, né? Admirar, obrigado. A gente gosta de admirar o salmista, Davi no caso. Davi, um homem segundo o coração de Deus. E um homem que errava, mas pedia perdão. Como eu admiro Davi. Pois é. Um dos principais adoradores que a Bíblia relata. Só que ele no versículo 3 do Salmo 63 diz, porque a tua graça é melhor do que a vida, e eu vi e provei disso. Então, por isso, os meus lábios te louvam. Então, no versículo 2, ele contempla.
No versículo 3, ele tem uma revelação porque contemplou. E o louvor é a resposta a essa revelação que ele teve na contemplação. E aí o Salmo discorre, mas eu quero ler o versículo 7 que diz, porque... Não, eu vou ler os outros. 4, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, e em teu nome levanto as minhas mãos. Expressão física de adoração, manifestação física. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios. A minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, em ti medito, contemplo. Durante a vigília da noite, o versículo 7 diz, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas, e eu canto jubiloso. Então, para todas as ações ou reações que acontecem nesse texto, entre o salmista e o Deus que estava se revelando para ele, existem respostas de louvor e adoração, manifestações. E o último versículo, na verdade o versículo 5 também diz, com júbilo nos meus lábios a minha boca te louva, e no 7 diz, tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. E o significado de júbilo vai dizer grande alegria, ou era um termo para se definir ou se designar a gritos de alegria, uma aclamação. Era também um grito de guerra ou de vitória, bem como um cântico de alegria em celebrações. Então, júbilo tem a ver com abrir a sua boca, com gritar, manifestar, aclamar. Então, é impossível, diante de uma revelação e de uma manifestação do céu, ficar de bocas atadas, ficar de boca atada, ficar de boca fechada, não expressar um louvor, não expressar uma resposta. É impossível participar de um culto como esse e sentir o toque dele e a presença dele e não ter uma manifestação física para entregar. Porque quando você vê algo muito bonito, um carro muito bonito, você diz, ora, que carro lindo, viu esse carro passar? Como ele é belo. É uma expressão física sobre o que você acabou de ver. Quando você vê um acidente, meu Deus, João cortou o dedo na maquita aqui, o Igor saiu andando. Ai, tremendo. Uma expressão física daquilo que ele estava vendo. Teu time faz gol, você faz o quê? Grita. Mas quando o Espírito quer fazer um gol na tua vida, tu fica calado. Tá doido para meter um gol na tua vida. E você não consegue ter uma expressão de louvor a Ele. Eu gosto de ir pro estádio. E eu não estou falando que você está aqui não, tá, Murilo? É porque eu sempre dou esse exemplo. Porque, particularmente, para mim, Daniel, que gosta de ir ao estádio, é um momento de lazer para mim. E se não fosse Jesus, eu iria muito mais, diga-se de passagem. Mas graças a Deus Ele me resgatou dentro da barriga da minha mãe. Eu ia ser chato com esse negócio. Eu ia. E aí você vai, canta, vamos empurrar o time, aí faz gol, e o time fez besteira, Quem fica calado num estádio? Aí não liga pra time de futebol, foi só pra agradar a esposa. Ele tava olhando as câmeras, caramba, aquela lente ali, Carol. Mas duvido que se a bola não pegasse na câmera daquela e ela saísse rolando quebrada, você não ia falar, meu Deus, deixa eu ir lá ajudar. Você ia reagir. A gente reage a tantas coisas. A gente se expressa a tantas coisas que acontecem na nossa vida e no nosso dia a dia. Mas quando é a presença do Espírito querendo falar, se apresentar ou se revelar conosco, a gente não consegue ter uma expressão para Ele.
Porque a gente está apegado ao texto que foi Jesus que disse. Não foi você, Daniel. Se tivesse sido você, tá tudo bem. Mas como foi Jesus, Deus está procurando de verdadeiro adorador. Adorador adora em espírito e em verdade. No espírito. Só espírito. O verdadeiro adorador adora o espírito e em verdade. Davi foi um verdadeiro adorador para você? Se disser que não, aí faltou Bíblia. Então vamos olhar as referências de Davi. Quando a arca volta, ele sai dançando. Mesmo no exílio não, perdão, mesmo em momentos de tristeza e contristação. Poxa, amém. Contristação. Só cortar lá, botar no lugar certo, tá bom? Mesmo nesses momentos ele dizia: mas tu tens sido meu auxílio, e a minha boca te louva com júbilo. Apocalipse 7, 11. Tem aqui? Desistiu de colocar, varão? Que eu não estou lendo, né? Apocalipse 7, 11. Todos os anjos, lembra que eu falei do modelo de adoração celestial? Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graças sejam ao nosso Deus para todo o sempre, amém. Existem versões que... Não, para voltar. Existem versões que esse exclamando quer dizer gritando, falando, jubilando. Mas exclamando também traz o mesmo sentido da palavra, onde na verdade o texto está se referindo ao que eles falavam, externavam. Volta ao 11 para mim, por favor. Pode deixar o versículo aí. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciãos e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus. Aí a gente olha, eu dei o exemplo do Tiago aqui agora há pouco, da Valdinei, não vou falar de novo, senão vou acabar sendo processado. Uma vez só basta. Aí a gente olha a expressão de adoração de alguém e quer medir. Ou a gente olha o texto de João 4, onde Jesus fala para aquela mulher sobre adoração, não é no monte, nem em Jerusalém, mas sim em espírito e em verdade, ou seja, a todo momento. E aí a gente quer montar um padrão nosso, uma interpretação nossa do que é adoração e louvor. Em espírito e em verdade. Deixa eu te contar um negócio aqui. Não somos nós, adoradores, que ditamos o modelo que o adorado quer. É o adorado que dita o modelo de adoração para ele. Só que aí a régua fica muito alta. E o texto diz: deixa o negócio ali, varão. Deixa o negócio ali, varão. Texto ali, varão. Texto. Obrigado. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus. 12. Exclamando, amém. Dizendo, clamando, jubilando, amém. Louvor e glória, sabedoria, ação de graças sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Então a gente vai entender que nesse modelo de adoração de Apocalipse 7,
e é um modelo celestial e não terreno, não é o Daniel que está falando, ou nem mesmo Davi, mas são os seres viventes e celestiais que foram criados para adorar a Ele. Então a gente vem em Apocalipse 7, prostração, se prostrar, dizer, declarar e cantar. Eu queria uma outra versão. Você tem outra versão aí? Ah, não, tá aqui. Exclamando, amém, louvor e glória. Não, mas tem uma outra versão. Mas enfim, louvor e glória. O que é louvor? Uma expressão física. Louvor e glória. Se expressar para Ele por quem Ele é. E por último, o texto de Êxodo 15, não precisa abrir, mas o contexto é quando o povo estava sendo liberto do Egito e passa pelo mar. Na verdade, quero que abra assim, 15:1. Êxodo 15:1. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram... Opa, calma aí. O que tinha acontecido aqui? O povo estava cativo. Tinha acabado de ser liberto. Após passar por uma atividade sobrenatural. Porque um mar se abrir para um povo passar não é uma coisa que você se vê todo dia, né? Nem aqui em Copacabana, nem lá no Havaí. E aí então Moisés diz, então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Pode deixar aí. Então aqui, o que eu disse no início? Que a adoração é uma resposta nossa sobre a revelação de quem Deus é. E louvor é uma resposta nossa, porém com uma expressividade física. E aqui o cenário é de um povo que estava cativo sendo liberto. Qual a primeira coisa que eles fazem? Cantaram. Por quê? Em resposta pelo que Deus fez. E quantas vezes Deus fez algo na tua vida e nem sequer você agradeceu? Nem sequer você abriu a boca? Ou para a gente subir a régua, lembra do dia e de quando Ele te resgatou e de onde Ele tirou. Porque esse povo estava cativo. E o cenário é a libertação desse povo. E a primeira coisa que eles fizeram foi entoaram este cântico ao Senhor. E eles cantaram ao Senhor. E o versículo 2 diz... O pessoal do louvor pode subir. O Senhor é a minha força e o meu cântico. E Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. E aí no versículo 1, eles começam a entoar cânticos em resposta por aquilo que Deus fez. Mas no versículo 2 eles começam a falar sobre quem Deus é. Força. O que salva. O exaltado. O Deus de meu Pai. Obrigado. Pode tirar. Daniel, fica tranquilo. A gente vai cantar. Sua resposta de adoração e louvor é pessoal. E eu não estou aqui para ficar medindo isso. Mas eu acredito no meu espírito que se Deus nos direcionou para essa palavra e com tudo que o Senhor vem dizendo sobre essa casa e o que estamos para viver, é porque Ele quer nos fazer andar, caminhar num novo nível de lugar de adoração e de louvor. Uma luta hoje em dia que a gente trava
como liderança de uma igreja, e os outros líderes a mesma coisa, é a luta, contra a frieza. E a gente vê isso acontecendo. O cidadão vem no culto, o cidadão vem no outro culto, vem na conferência, está pegando fogo. Sala de oração. Frieza, está frio. Aí você se apoia no texto de João 4 que diz que o verdadeiro adorador adora o Espírito em verdade. Você não está adorando nada, ô mentiroso. Você está parado porque você não sabe o que é contemplar. No silêncio que você está, ele não está falando contigo e você não descobriu nada. Porque o salmista, quando contemplou, teve uma revelação de quem Deus era. A tua graça é maior do que a vida. Você já conseguiu entender que a graça de Deus é maior do que a vida? Então não, o texto de João 4 sobre os verdadeiros adoradores não serve para você. Porque você ainda não entendeu o que é isso. Você se apoia nisso para justificar a sua frieza espiritual. Mas está tudo bem. Como igreja e liderança estamos aqui para isso. Para te entregar essa palavra. 1, 2, 3, 5, 10 vezes, quantas vezes forem necessário para te tirar desse lugar de frieza. E a resposta para a frieza espiritual é o fervor pela busca incessante sobre quem Deus é. Porque Deus, Ele quer e Ele se revela. Mas é o nosso fervor nessa busca que vai dizer sobre o nosso nível de intimidade com Ele. E até quando essa frieza espiritual vai te rondar? Até quando essa frieza espiritual vai te cercar? Então não, eu não adoro simplesmente do jeito que eu quero. Porque quando você vê alguma coisa, no geral, e eu dei alguns exemplos aqui, você não tem essa reação porque você quer. É uma resposta do teu subconsciente, rápida. Porque quando a bola está passando pela linha do gol, você já está gritando. Quando o atacante está fazendo um cruzamento e você está vendo que o meio campo está fazendo um cruzamento e você está vendo que o atacante está sozinho para cabecear, você já está levantando para gritar. É uma resposta instintiva do teu subconsciente sobre algo que você está vendo. Quando um acidente acontece, você não para e pensa, caramba, um acidente. Quando você vê algo belo, você não para e pensa. E você tem uma expressão, calma aí, algo muito belo. Caramba, que beleza. Não, é uma resposta, às vezes inconsciente, e uma resposta instintiva sobre o que você está vendo. Então não vem com esse papo de que esse é meu jeito de adorar. Não, é porque você não está vendo nada. Você está em um lugar de frieza onde você não consegue acessar nada. Você ainda não entendeu a revelação de quem Deus é. Você ainda não entendeu quem Ele é. E você não acessou esse lugar. Você não conseguiu contemplar. Você não conseguiu se colocar em silêncio para ouvir a revelação de quem Ele é. Então não é o seu jeito de adorar. É a sua falta de comprometimento no fervor em buscar quem Ele é. Reconheça isso. Eu reconheci um dia. Tá tudo bem. Reconheça isso. Não, Daniel, é porque eu adoro desse jeito, é que eu sou meio tímido. Engraçado, tem algumas horas da tua vida que você não é tímido tanto quanto na hora que você está adorando a Deus. Ah, tem, sempre tem. Tem uma principal que eu não vou citar aqui. Não é tão tímido assim, depois que pega a intimidade. Talvez na primeira vez até tenha timidez, mas depois que o negócio, fica melhorado, então a timidez vai embora. Não tem timidez certa. É uma resposta instintiva daquilo que você está vendo e vivenciando. E uma reação física. Isso é louvor. Então o padrão de louvor e adoração não é o que eu desejo colocar, é o que eu acho que é. O padrão de adoração não é a Valdirene pulando ou o Tiago gritando que precisa melhorar. Isso faz parte do louvor e da adoração e das respostas que eles estão dando sobre aquilo que eles viram em Deus. Faz parte de um padrão, mas não é somente isso. Então o padrão não é aquilo que você imaginou, aquilo que você vem trabalhando. Ah, Daniel, mas eu tenho 10, 5, 15, 20, 30, 50 anos de igreja. Não tem problema, querido, nunca é tarde para reconhecer o lugar de frieza que você está. E por isso você não consegue dar uma resposta de louvor a Ele.
tá tudo bem, eu sei que a palavra não foi tão legal assim. Não era exatamente o que você queria ouvir num domingo à noite, todo atribulado, cheio de problema para resolver durante a semana. Eu sei disso. Fica tranquilo. Mas adoração é o que você é. Na semana, quando o problema vir, você precisa resolver. Adoração é quem você é quando você precisar de uma resposta e você já esperneou tudo que você tinha para espernear para ouvir o de Deus, e na verdade você só precisava sentar para contemplar e receber dele a revelação de quem ele é e a resposta que você precisava. Adoração é a resposta que você vai dar para perguntas que vão te fazer durante essa semana, que vão desencadear níveis na tua vida. Adoração é a resposta que você vai dar para uma proposta que vão te fazer, que na verdade era um teste de Deus, para ver onde está o teu coração e te levar a outro nível. Isso é adoração. E louvor é a expressão e a atitude que você tem depois disso. O meu convite hoje para você é para te fazer sair desse lugar de frieza e vencer essa mornidão espiritual que você está, e vencer essa religiosidade que está dentro da caixinha, no qual você acha que é ou que não é, quando na verdade o modelo de adoração, não fui eu que falei, não foi o pastor que falou, existe um modelo de adoração que vem lá do céu. Antes da criação, ele já estava sendo adorado. Antes da criação já existia música, porque ele já estava sendo adorado com louvores: santo, 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 santo. E aí o versículo 1 de Gênesis vai dizer: criou Deus o céu e a terra, e o Espírito se movimentava sobre a face das águas. Cadê as meninas da dança para se movimentar? Cadê? O Espírito dele é movimento. O Espírito dele é movimento. Isso tem tudo a ver com a resposta de louvor e adoração que devemos dar para ele. Porque antes mesmo de nós existirmos, ou até mesmo de Adão e Eva existir, pois Deus ainda não tinha criado, o Espírito se movia sobre a face das águas. Então não é a minha definição de adoração e música que vai definir o que eu tenho que fazer. É aquilo que já era antes de que nós existíssemos. Se coloca de pé comigo.